Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o porquê, o motivo de eu ter vendido o Kiz 11 na minha carteira. Vou estar lendo aqui o relatório gerencial. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal. E se vocês quiserem que eu traga também o porquê que eu vendi o CPTS 11, também comente aí embaixo bastante, que eu vou estar trazendo o vídeo aqui também lendo o relatório gerencial do CPTS 11. Então, sem enrolação, vou mostrar aqui pra vocês o porquê de eu ter vendido o Kiz 11 na minha carteira de aposentadoria. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui na minha carteira em lançamentos, eu acabei vendendo aqui o Kiz 11, 23 cotas a um valor de R$ 6,66. Então, o valor total da operação foi de R$ 153,18. E eu vou estar explicando o motivo da venda nesse vídeo aqui. Eu já abri aqui o relatório gerencial, tá? Eu já li tudo. Eu li ontem, inclusive. Eu ia gravar esse vídeo ontem, só que deu alguns problemas e eu comecei a gravar esse vídeo agora. É o único momento que eu tenho aqui para estar gravando esse vídeo. Bom, pessoal, mas é isso. Vamos parar de enrolar e já vamos para o relatório gerencial. Vamos descer aqui um pouco. São só 10 páginas, bem de boa tá lendo aí. Acho que qualquer pessoa consegue ler um relatório aí de 10 páginas. Você vai perder aí meia hora do seu tempo, uma hora no máximo. Acho que nem isso, dependendo da sua leitura. Então, é bem simples. Tem algumas coisas aqui, eu já li 2 vezes esse relatório. Então, aqui ele tá falando sobre o desempenho. Aqui fala sobre a curva de juros dos Estados Unidos. Fala também o euro. Fala de muitas coisas aqui interessantes. Mas não é o que importa muito aqui no fundo imobiliário, tá? Bom, mas aqui vocês podem ver que no final do mês o Kiz 11 estava aí com 94,8% da carteira alocadas em FIIs listado na B3, tá? Na Bolsa de Valores. E distribui um rendimento aí de 7 centavos por cota, divulgado em 31/7, e o dividendo foi pago 14/8, o que representa o dividend yield mensal sobre o preço de fechamento de 1,03% aí ao mês, isentos de imposto, né, até o momento da gravação desse vídeo, né? E se vocês considerarem aí os dividendos distribuídos no mês corrente, praticamente o dividend yield aí anualizado é de 12,24% ao ano. Bom, já aqui embaixo vocês podem ver aqui sobre o fundo. Aqui tem o gestor, que lima a gestão de recursos, tem aqui o público-alvo, que é o geral, tem o ticker aqui, que é o Kiz 11, entre outras coisas, tá? Ele tá aí desde 2020, né? Então, o início da negociação em bolsa foi em 2021. Tem aqui uma taxa de administração de 0,60%, que é tranquilo. Não tem taxa de performance, o que também é bom. Essa aqui é as informações aqui sobre o fundo, tá? Então, tem aqui PL de mercado e etc, tá? Aqui tem o número de cotistas também, 105 mil, bastante cotista. Também tem aqui o valor patrimonial de 7,90 centavos. E a cota de mercado aqui no fechamento, é claro, dia 31/7 aí tava 6,86. Agora tá um pouco mais barato, tá 6,70. E aqui também tá o valor patrimonial descontado, né, praticamente, que é o desconto que tem. Está aí com 14% de desconto aí na cota. Já aqui embaixo a gente consegue ver o desempenho do mercado secundário, tá? Então, durante o mês, o volume financeiro no mercado secundário e o número de negócios aumentaram em relação ao mês anterior. A base de cotista reduziu, ou seja, tem muitas pessoas vendendo aí o Kiz 11, tem muitas pessoas aí praticamente investindo em outros fundos imobiliários, tendo outras oportunidades melhores aí no mercado. Então, caiu bastante o número de cotista. Eu li o relatório e foi por isso que eu quis sair desse fundo imobiliário, e também porque ele tava dando, e também, pessoal, porque ele não tava rentabilizando a minha carteira. Praticamente aí a minha carteira estava no negativo em questão de rentabilidade. Então, isso foi com que eu lesse mais os relatórios para entender o que estava acontecendo e acabei optando aí vender o Kiz 11. E também por ser um fundo de fundos, eu estudei um pouco sobre o fundo de fundos e acabei não gostando muito de como eles agem, né, pessoal? Não é igual um hedge fund, tem mais liberdade aí no mercado, né? Bom, mas vamos estar descendo aqui. Aqui mostra os cotistas, quais são as cidades, que tem os cotistas também. E aqui é um negócio interessante, tá, pessoal? Vou até botar minha câmera aqui para cima. Então, vocês podem ver aqui que o número de cotista desde de janeiro de 2022 praticamente aí começou a subir bastante, né, o número de cotista. Chegou aqui em janeiro de 2024 e acabou caindo o número de cotistas, pessoal. Então, vocês podem ver que tem muitas pessoas vendendo o Kiz 11 e escolhendo outros fundos imobiliários, tá? Porque o momento agora com a taxa Selic alta, tá tendo muitas oportunidades aí para as pessoas estarem comprando fundos imobiliários melhores, né? Aqui embaixo é interessante também, pessoal, vocês estarem dando uma olhada e vocês podem ver que é um fundo, como se dizer assim, ele não é ruim, pessoal, ele não é ruim. Vocês podem ver aqui que a maior alocação aqui é de 3,78%. Porém, pessoal, um fundo imobiliário de fundos, né, fundo de fundos, ele acaba não tendo muita flexibilidade, né? Ele não pode
Como é que eu posso explicar? Isso aqui eu aprendi recentemente, inclusive. Um fundo de fundo ele não consegue estar comprando e vendendo. Bom, pessoal, para explicar aqui direito que eu me enrolei um pouquinho nesse vídeo, praticamente aí os FOFs, eles investem primeiramente em outros fundos para diversificar o portfólio, enquanto os hedge funds são um tipo de fundo de investimento alternativo que utilizam estratégias mais complexas, como venda a descoberto, para gerar retornos, muitas vezes em ativos com maior risco e com menos liquidez. Os FOFs são geralmente mais passivos e focados em diversificação de classe de ativos, enquanto hedge funds são mais agressivos e visam retornos mesmo em diferentes cenários de mercado. Porém, vocês podem ver aqui que tem bastante aqui fundos imobiliários, até alguns fundos imobiliários aqui conhecidos, ó, MXRF11, BTLG11, HGCR11, tem muitos fundos imobiliários aqui que muitas pessoas conhecem, HGLG, KNRI, XPML11, CPTS11, HGBS11, tem aqui dois fundos imobiliários que causou muito prejuízo aí para muitos investidores, que é o DEVA11 e o HCTR11, então é complicado, apesar de eles terem aí pouca porcentagem, e também foi isso o motivo de eu ter saído também do fundo imobiliário do KISO 11. Alguns fundos que eu não conheço aqui, esse GTWR não conheço, JSRE11 não conheço também. Então, tem muitos fundos aqui, deu muito prejuízo aí e provavelmente deu muito prejuízo aqui também pro KISO 11. Já como vocês podem ver aqui a distribuição do portfólio por segmento, então eles têm uma grande aí alocação em papel, pessoal. Isso aqui não é muito legal, eu não curti isso também. Quando eu investi no KISO 11, pessoal, eu não li os relatórios praticamente. Eu só saí investindo aí só para diversificar a carteira sem saber de nada. Então, agora eu tô começando a ler bastante, já tem uns 2 meses aí que eu estou estudando, eu estou lendo mais, tentando entender o que cada fundo faz, qual é a gestão. Então, essa alocação aqui em papel. Então, esse negócio aqui, pessoal, de escolher 30% aí em fundo de papel me incomodou bastante. Apesar de ter aqui 23% em galpões, 13% em shopping, ainda assim fica um fundo um pouco arriscado, tá? Eu acho que ele é considerado até um middle risk, né? Vamos se dizer assim, na minha opinião, né? Cada investidor classifica aí, cada investidor tem sua análise. Tem gente que acha que é high grade, high yield, middle risk, e para mim é middle risk. Então é um risco médio aí. Então cada investidor tem a sua análise aí sobre cada fundo imobiliário, tá? Então também tem aqui lajes corporativas, tem híbrido, renda urbana e bancário varejo. Porém, o que me incomodou realmente aqui nesse fundo é ele tá muito alocado em fundos de papel. Eu também, no começo, eu tinha essa ideia de colocar bastante fundos de papel, porque paga muito dividendo, né? Porém, é aquilo, pessoal. Os fundos de tijolo, eles podem até pagar um dividendo muito pouco agora. Ele sempre se reajusta à inflação, ou seja, agora ele paga pouco dividendo, mas lá na frente pode pagar mais e também aumentar o valor patrimonial, porque ele tende a se corrigir, já que é um imóvel físico, ele tende a corrigir com a inflação. Bom, já aqui embaixo, pessoal, vocês podem ver também aqui que mostra um gráficozinho aqui, ó, comparando o IFIX, né, o Suno 30 e também comparando o KISO 11 normal, ó. Vocês podem ver aqui que tem bastante volatilidade, tá? Então é isso, tá? Vocês podem ler também o relatório, tá, pessoal? Provavelmente quem tem o fundo deveria ler, né? Deveria ler todos os meses, inclusive. Mas é muito simples, vocês podem vir aqui no Investidor 10 mesmo, vir aqui para baixo e vocês podem estar pegando aqui o relatório, aqui ó, o último relatório gerencial, dia 27/8 de 2025, tá, pessoal? Então vocês podem estar lendo aí todos os relatórios de todos os seus fundos imobiliários através do Investidor 10. Eles sempre deixam lá o relatório lá na parte de baixo, tá? Bom, aqui tem a evolução, né, do preço, valor patrimonial e dividend yield anualizado, tá? Então vocês podem ver aqui também quanto que ele estava descontado, quanto que ele estava pagando de dividend yield, que sempre fica na faixa entre 10% a 12%, tá? Teve um ano aqui, teve um mês, né, no caso, que chegou a 13% aí, mas é porque também ele estava bastante descontado, tá? Já que a demonstração de resultado mensal, vocês podem ver aqui a receita de cada mês, ó, desde janeiro de 2025. Então, olha, eles fizeram aí 3 milhões e 500 mil em janeiro de 2025, em fevereiro fez 3 milhões e 200 mil, em março de 2025 fizeram aqui, ó, 3 milhões e 250 mil, em abril fizeram 3 milhões e 315 mil, em maio de 2025 aqui, ó, eles fizeram 3 milhões e 470 mil, junho de 2025 aqui eles fizeram 3 milhões e 345 mil e julho 3 milhões e 621 mil. Aqui eles não colocam de agosto, tá? Eles sempre colocam um mês antes, tá? Então acho que todos os fundos imobiliários é assim no caso, mas aqui tá bem interessante aqui que eles colocam tudo aqui sobre as receitas, sobre os rendimentos, o ganho de capital, aplicação de caixa, impostos e despesas, imposto de renda sobre o ganho de capital também, despesas operacionais, entre outras coisas. Aqui também tem o lucro líquido, né, em regime de caixa,
ajuste na distribuição. E também aqui mostra, pessoal, interessante mostrar para vocês a distribuição aqui do Kiso 11, né? Vocês podem ver aqui que praticamente tem mês aqui que eles fazem ajuste na distribuição, ó. Tem até vezes que fica negativo, ó. Então isso é bem interessante, tá, pessoal? Já que vocês podem ver aqui embaixo, composição dos dividendos líquidos distribuído por cota, que mostra certinho os dividendos distribuídos, o ganho de capital com alienação de cotas, alocação do caixa. E aqui vocês podem ver também que eles colocaram aqui, ó, detalhes de performance do fundo e próximos passos. Com os fundos imobiliários sendo impactados negativamente pelo cenário de abertura da curva de juros futuros e de expectativa de inflação, o lucro nas posições e o apetite para a realização de ganhos se reduz. Olhando para frente, esperamos menos oportunidades de realização de ganho, de forma que os resultados passarão a ser mais dependentes do carrego do fundo. E também aqui aparece aqui que a gestão optou por seguir a distribuição de 0,0 centavos aí por cota, número mais próximo daquilo que é o resultado do fundo quando não há ganho de capital. Bom, já aqui para baixo tem aqui perguntas frequentes, então eu acho que provavelmente as pessoas perguntam algumas coisas aqui. E uma coisa que eu achei legal aqui do fundo é a taxa de administração, né, 0,60%, é tranquilo. E eles não cobram taxa de performance também, então isso é bem legal também. Porém, é aquilo, né, pessoal? Se a gente vê aqui no Google, a gente vê aqui a variação, sem contar os dividendos aqui do Kiso 11, vocês podem ver que desde aqui do início do ano ele caiu quase 5% da cotação, né? E se vocês colocarem aqui também há um ano atrás, né? Se você tivesse investido há um ano atrás, você estaria perdendo aí quase 20% de valorização de cota, que você poderia ter perdido aí 18,19% aí na valorização da sua cota. Ou seja, tem muita oportunidade agora no mercado. Inclusive, ó, até o CPTS 11 mesmo, pessoal, que eu acabei vendendo, que não é recomendação de compra, né? Mas na minha opinião, muito melhor que o Kiso 11. Ó, vocês podem ver que desde o início aqui do ano, ele valorizou aí 10% na sua cota, tá? E um ano atrás, né, já muda um pouco o cenário, porém não é aquela queda igual teve no Kiso 11, né? Então o Kiso 11 caiu quase 19% e aqui caiu 9%. Então o que eu quero dizer para vocês é que tem outras oportunidades aí no mercado, tá? Até mesmo o MXRF11, pessoal, que é o queridinho aí de todo mundo, que é considerado um high grade também. Ó, quem investiu desde o início aí do ano, praticamente aí ganhou uma valorização aí de quase 4% aí na valorização da cota, né? Considerando aqui um ano, claro, todos os fundos imobiliários desde um ano atrás aí, investindo, todos caíram, todos os fundos imobiliários estão caindo, estão em desconto ainda. Mesmo esse ano eles tendo valorizado um pouco, ainda tão descontado em comparação ao ano passado. Mas no entanto é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu ainda tô melhorando aqui a minha dicção, minha forma de comunicar aqui no canal. Mas eu sei que isso vai demorar um pouco, é só com o tempo a gente vai estar melhorando aí. Mas o que eu peço para vocês é estarem deixando o likezão no vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E se vocês querem que eu leia aí na minha visão, né? Porque eu leio o relatório na minha visão, pessoal, na minha visão como investidor iniciante, tá? Então não vem falar, tipo, ah, você tá lendo um relatório errado, você tá lendo um relatório isso e aquilo. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês aí sobre como ler um relatório, pode estar dando a opinião de vocês, tá? Porém, cada investidor tem a sua forma de analisar um relatório, analisar um fundo imobiliário. Porém, dicas, críticas construtivas são sempre bem-vindos aqui no canal. Então você pode estar comentando aí. Inclusive, se você investe no Kiso 11, comenta aí embaixo para me saber. Ou se você investe também em CPTS 11, MXRF 11, pode comentar aí também. Então, se tiver alguma dúvida também, aqui é tipo uma comunidade, pessoal. Se tiver dúvida, outras pessoas vão estar respondendo também. Se eu tiver conhecimento, eu vou estar respondendo também. E é praticamente isso, pessoal. Eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E é isso. E também lerem um relatório, pessoal. Sempre leem. Mesmo que você não tenha muito tempo, tenta conseguir uns 15 minutos, 30 minutos para vocês estarem lendo o relatório. Às vezes tem um relatório de 40 páginas, tem relatório de 10 páginas, mas é sempre bom vocês estarem lendo, tá? Não é necessário ler todos os meses, a não ser que um fundo imobiliário caia muito, aí lê para ver o que está acontecendo. Porém, é sempre bom vocês estarem lendo, tá? Então é isso, eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Valeu, falou e fui. Tchau!